Pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? De fato, um prazer estar aqui com vocês. Vamos iniciar, privilegiar aí quem chegou no horário. Meu nome é Gustavo, eu sou um dos sócios fundadores aí do Grupo Eficiência e do Eficiência Invest. A gente está fazendo essa live aí com o propósito, de trazer um pouco do assunto. A gente teve um evento na semana passada no Castro Hotel, o evento foi um sucesso, e a gente não conseguiu, algumas pessoas não conseguiram participar. A gente teve aí quase 80 inscritos, e alguns de última hora não conseguiu, e a gente está trazendo esse assunto aqui, para falar um pouquinho do que a gente conversou lá, falar um pouco de investimento. Eu vou tentar me ater aí a uma hora de palestra, de explicar um pouco como funciona a questão do investimento em usina solar, fazer um pouco desse conceito, Eu acho que o assunto é muito amplo, Vou tentar restringir aí a 50 minutos, e no final vou deixar 10 minutos aí de pergunta, se você quiser, ou se você quiser usar o chat também aí de pergunta, a gente depois vai acompanhando e vai respondendo cada um, tá bom? Eu sou um dos sócios fundadores, nós começamos esse projeto, Eficiência Invest já tem aí 7 anos, onde a gente tem trabalhado, testado esse produto, a gente vai falar um pouco sobre ele, tá? Está compartilhada aí a apresentação, qualquer questão aí vocês vão sinalizando, tá? Antes de falar aí de si, da apresentação, eu trazer um pouco aí do que é o Grupo Eficiência. O Eficiência nasceu aqui em Goiás, a gente tem aí mais de 31 megas gerados, a empresa já está há 7 anos de mercado, mais de 2.300 clientes, e mais de 62 mil placas instaladas. Então, de fato, é uma empresa que tem uma expressão aqui, no nossa região aqui, Goiás, Mato Grosso, temos franquias aí nesses dois estados, e temos crescido de maneira significativa, Dentro do grupo, nós temos basicamente 4 empresas que compõem o grupo Eficiência, A gente tem a Eficiência Solar, que são projetos que são feitos aí para residências, projetos que são feitos aí para comércios, Temos a Eficiência Invest, que de fato é o que a gente vai falar um pouco hoje, essa noite, que não é usinas com foco especificamente de consumo, mas usinas com foco de investimento, tá? Temos a Assis Solar, que é uma empresa voltada para a área de serviços dentro do solar. Então, nós temos a Assis Seguro, aumento de usina, planos de manutenção e operação, inclusive ela faz parte aqui do conglomerado do grupo. E temos a Lux Educação, uma empresa voltada aí a dar consultorias e mentorias dentro desse mercado, tá? De fato, quando a gente fala de investir em energia, muitas pessoas perguntam, Gustavo, compensa, Nós estamos vivendo aí um período de muita turbulência no mercado, tanto no cenário nacional, uma insegurança muito grande do investidor, inflações cada vez mais altas, e o cenário internacional também bem turbulento, Quem tem acompanhado aí um pouco a economia, as bolsas de valores aí tem visto, algumas ações do presidente dos Estados Unidos aí bem afetado de maneira geral, tá? E a gente entende que investir em energia, é investir em algo, de fato, que é um bem comum, é um bem cada vez mais escasso, um bem cada vez mais essencial para o ser humano. É impossível, você viver sem energia elétrica, Então, assim, o nosso estilo de vida, se adaptou de tal modo, assim, à necessidade de ter energia, e cada vez que passa, com essa instabilidade climática, a gente tem situações aí de dias mais quentes, que traduzem mais consumo de energia, mais ar-condicionado, e, de fato, é uma energia. Quando a gente fala de investir em usinas de investimento, a gente está investindo no patrimônio próprio, tá? Nós não trabalhamos com locação de terrenos, de lotes, Então, a gente vai mostrar um pouco o modelo, é uma locação, é um terreno ou do cliente ou nosso que nós adquirimos, tá? Com proteção contra a inflação, a gente sabe aí que a inflação energética ela é bem superior à inflação comum, Então, a gente vê aí normalmente o dobro, se você pegar o histórico dos últimos 10 anos, você vai ver esse fator. Uma alta valorização, As usinas, elas têm uma valorização significativa, uma facilidade na revenda, a gente tem um cliente específico, São Luís de Montes Belos, comprou uma usina na casa de 250 mil há 2 anos atrás, ele fez a locação para um condomínio e depois ele inventariou essa usina,
fez ali como se fosse uma empresa, essa recorrência, e vendeu por, né, na casa de R$ 400 mil, tá? Então, há um desejo no mercado de usinas prontas, inclusive nós vamos trazer para vocês aqui hoje um pouco dessas usinas, tá? O mercado solar aí com alto potencial de crescimento, né? Por mais que o mercado solar cresceu muito, hoje a gente tem aí 5% de, né, unidades consumidoras que geram, recebem crédito. Então, a gente tem um mercado de 95% de unidades consumidoras, que tem um padrão que não tem nenhum tipo de benefício em cima da energia solar. Por isso que a gente entende que há muito potencial, né, para crescer ainda nesse aspecto, tá? Quando a gente fala aí de investimento, a gente está falando de diversificar o seu portfólio, né? É um provérbio antigo aí diz, né, para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, o que a gente tenta sempre trazer para o nosso cliente na ponta, para o investidor, esse cara já investe muitas vezes em renda fixa, ele tem um imóvel, né, que ele investe ali, ele construiu um imóvel de aluguel. A gente coloque também no seu portfólio uma usina para que você tenha uma rentabilidade. Então, esse é o nosso objetivo, né, de apresentar para você mais uma opção, né, de investir o seu capital e ter uma rentabilidade significativa, tá? Como é que funciona, Gustavo, o processo? O processo é muito simples. Basicamente, nós temos aqui geradores de energia, né, seja ela qualquer tipo de fonte, nós estamos falando no caso de usinas solares, que vão gerar créditos de energia, que vão ser transferidos aí através da distribuidora de energia, e na ponta eu tenho unidades consumidoras que necessitam dessa energia, tá? Então, a gente tem essa necessidade de uma ponta, e na outra ponta eu tenho uma usina geradora, né? E a gente trabalha aqui, no caso, as nossas usinas, tá dentro da GD, a geração distribuída, aonde esse consumidor que recebe essa energia na ponta paga para o investidor de energia, para o gerador de energia, vou falar assim, o valor dessa energia normalmente como deságio, né? Nós estamos trabalhando hoje com 30% de deságio, ou seja, se ele paga para a concessionária R$ 1, ele vai pagar 70 centavos, né? Vai rentabilizar 70 centavos em cima da energia da usina geradora. Então, esse é o nosso processo que funciona. E essa transferência, né, essa repassagem aqui, a gente tem, normalmente, alguns modos de se fazer, tá? A gente pode fazer cooperativas, pessoas físicas, a gente pode ter consórcios, né? A gente pode ter associações, ou a gente pode fazer um para um. O nosso modelo, ele trabalha de maneira muito simples, tá? Ele trabalha um para um, ou seja, normalmente um condomínio, que é o que a gente trabalha muito vertical, consome a energia, né, de uma usina de um investidor. Então, a gente trabalha nessa modalidade de um para um, facilitando aí o processo e desburocratizando essa questão da energia, tá? Como é que funciona o entendimento que temos acerca do investimento solar, tá? Eu preciso ter 5 áreas de escopo. Nós temos um time que busca lotes urbanos, com foco aí, lotes baratos, para conseguir montar essas usinas. Nós temos um time que constrói essas usinas, né? Hoje, só para vocês terem noção, nós estamos aí já no 9º complexo de usinas, tá? De loteamento de usinas. Nós temos um time focado na operação e manutenção. Nada adianta você investir numa usina e não ter quem cuide dessa usina, né? No ano passado, por exemplo, nós tivemos nos Estados Unidos vendendo 15 usinas para o mercado americano, né, onde eles, né, compram, adquirem o lote, a usina, e confiam numa equipe que a gente tem aqui específica para cuidar dessa usina, né, para fazer seguro, para ter a segurança patrimonial dessa usina. Então, a gente tem um time específico, tá? Temos na ponta um time que comercializa essa energia gerada, tá? Esses créditos, né? E o capital de investimento aí é quem coloca, quem aporta o capital, né, que é o investidor. Então, para que se funcione essas usinas de investimento com rentabilidade, é necessário essas 5 áreas de escopo, tá? Hoje, nós temos mais ou menos aí na casa aí de 130 usinas operando, rentabilizando para os clientes que adquiriram essas usinas na casa aí de R$ 800 mil por mês, tá? Então, hoje a gente já tem isso funcionando. Então, se você quiser conhecer um pouco mais desse assunto, a gente está disponível a te mostrar, né, entender um pouco mais disso, né? E a gente tem basicamente aqui, eu tentei mostrar aqui nesse slide, aqui 3 modos
dessas usinas de investimento. O primeiro é o que é o nosso carro-chefe, que são usinas em lotes urbanos, tá? Nesse caso, essa foto específica aqui, ela é uma foto de Jaupaci, uma cidade que a gente tem um complexo de usinas. A gente compra normalmente 2 lotes urbanos, né? Vai dar aí mais ou menos a somatório 500 a 600 metros quadrados, montamos uma usina 70 kW-pico, inversor de 50, e a gente trabalha e vende essa usina, né, que a gente fala porteira fechada para o investidor, tá? Então, esse é o nosso foco, tem só, por exemplo, um cliente, né, que é o nosso distribuidor, é a Vertex, comprou 40 usinas desse modelo, tá? Então, o nosso carro-chefe, a gente está hoje construindo na região de Edéia, né, na região de Iporá, então a gente compra e faz esses loteamentos, tá? Um outro modelo que a gente tem, esse cliente chamado Lopes de André, esse cara aqui, ele é dono de supermercado, ele tem já 2 supermercados, está vindo para o terceiro supermercado, tinha um capital aprovado, e em vez de ele pegar esse capital e montar no supermercado, ele montou essa usina, né, de 1,48 mega, essa usina foi montada no terreno dele, vai gerar uma receita aí de 90, né, a 100 mil reais por mês para esse cliente, ele teve na época um investimento aí de 6 milhões, é uma usina maior, né, de maior porte, que demanda um tempo maior, principalmente por conta, né, da concessionária, então, aqui demanda rede, demanda transformador, né, um transformador de 1 mega, então, ela tem um tempo maior, mas ela tem uma capacidade de geração maior, tá? Então, é um outro modelo que se tem. E o último aqui são usinas em galpões, é uma modalidade que tem crescido muito aqui. A gente tem trabalhado, esse cliente mesmo, Betel Engenharia, é um cliente que ele tem 4 lojas embaixo aqui, cada loja traz uma receita para ele de R$ 1.500 por loja, né? Então, dá um total aí de 6. E essa usina no telhado, a gente monta um padrão separado, essa usina, ela gera energia e manda para um condomínio, e tá dando uma receita para ele na casa de R$ 6.500, ou seja, a usina gera mais do que os próprios, né, inquilinos embaixo. Então, a gente tem aí esses 3 montes, né, modelos que a gente trabalha aqui, tá? Gustavo, tem risco, né? Não tem nenhum tipo de investimento que não tenha risco. Os riscos existem, né? E a gente gosta de deixar isso muito bem claro, né? Para os nossos clientes, em sua grande maioria são amigos, são pessoas próximas, né? E a gente traz esse risco. Mas para todo risco tem uma resposta. É uma maneira de mitigar, minimizar o risco, né? O primeiro é o risco de não locação, tá? E aí a gente entende aí que, por mais que existe um mercado que precisa, né, hoje a gente tem aí uns 30 condomínios que estão aguardando usinas, né, na ponta, por mais que eu tenha um mercado que tenha necessidade, se por algum motivo você não locar a usina, né, essa usina ela pode gerar energia, armazenar essa energia por 5 anos. E você pode transferir essa energia depois, esses créditos de energia, para alguém que vai remunerar você em cima disso, tá? Então, de fato, apesar de ter o risco de não locação, nossos contratos normalmente são feitos por 1 ano, eu tenho essa capacidade de gerir esses créditos caso eu não encontre ninguém para fazer a locação, tá? Um outro risco que se tem, uma baixa geração, comprometendo o retorno, né? De fato, eu comprar uma usina que deveria gerar, sei lá, 9 mil e ela gera 5. De fato, para isso não acontecer, é necessário que haja operação remota, manutenção, né? Ou seja, cuidado dessa usina para que ela gere na sua plena capacidade, tá? Então, é um equipamento que demanda esse tipo de manutenção, que basicamente é muito simples, é uma lavagem de placas, a gente recomenda uma inspeção preventiva por ano, né? Onde você vai fazer reaperto do inversor, e ter todo esse cuidado, né? Um outro fator que pode gerar isso são sinistros, né? Então, tem roubo, fenômenos da natureza que podem acontecer, de fato, apesar que a gente faz um alumbrado bem robusto, né? A gente tem ali, né, tem essa possibilidade, né? Ou muitas vezes uma chuva de granizo. Para isso, nós temos o seguro, que é muito barato, né? O seguro que consegue, se algum sinistro desse acontecer, ele consegue pagar para o investidor, é um problema, e a gente sempre recomenda isso, tá? Risco de inadimplência, né? Então, normalmente, a gente faz esses contratos, né, em sua grande maioria, acho que hoje 95% dos nossos contratos são para condomínios verticais ou horizontais, que tem um índice de inadimplência muito baixo, né? A gente brinca, né? Se sobe a energia ou sobe o produto, ele faz um rateio, né? Então, assim,
a inadimplência para esse perfil de consumidor ela é muito baixa. Então, a gente prefere, a gente tem também a supermercado, outras situações, mas a gente vê uma dificuldade maior nesse pagamento, diferente um pouco dessa parte de condomínios, tá? É isso. Gustavo, qual segurança, né? Nós temos, de fato, um time, tá? E aí, aqui tem alguns deles aqui, tá com a gente aqui o Ivan, que é o gerente nosso dessa empresa, né? Eficiência Invest. E nós temos um time que traz essa segurança em todo esse portfólio que vai te ajudar na conta. Meu primeiro, um contrato de locação imobiliária, né? Então, vamos supor que eu tenho uma usina e eu quero locar para um amigo que tem, por exemplo, uma distribuidora de bebida, né? Nós temos um modelo de contrato que a gente pode fornecer, ajudar você, né, na conta a fazer essa locação, tá? Então, de fato, nós temos todo esse perfil, nós investimos, né, no começo, uma empresa muito séria, né, que é da Bright, que é da Bárbara Rubinho, pessoa de renome no mercado solar. Nós temos todos os contratos para fazer isso de maneira legal, de maneira dentro da lei, né? Porque não se pode, por exemplo, vender energia dentro da GD, que a gente faz na locação. Então, contratos de locação, contrato de gestão de créditos, né? Contrato de compra e venda das usinas. Então, você comprando, a gente você adquire isso, né? A gestão de pagamento da operação da usina, então todo esse cuidado de recebimento na conta, né? Gestão de cobrança na inadimplência, o terreno, né? Quando você compra ela de porteira fechada, o terreno é escriturado no seu nome, né? Do investidor, então você está comprando algo que é seu, né? E nós temos também aí, né, no nosso portfólio, a gestão de holding familiar ou empresarial, tá? Então, muitos entram, muitas vezes recebem esse aluguel como pessoa física, e aí a tributação chega a quase 30%, tá? Então, a gente sempre recomenda a pessoa abrir uma holding, que é muito simples também, a gente tem isso no nosso portfólio, esse suporte para os nossos investidores, para abrir essa holding, isso pode cair para casa aí de 4% a 5%, questão do imposto de renda em cima do recebível, tá? Então, toda a segurança jurídica nós temos aí para entregar na conta, tá? Como eu falei, nós temos um time focado em operação e manutenção, e aí mostra um pouquinho o que é essa operação e manutenção. Quando eu falo de operação, estou falando, né, nós temos um time aqui em Goiânia que acompanha todas essas usinas, né, à distância, verifica, por exemplo, se desarmou o disjuntor, se a geração caiu, a segurança patrimonial, o seguro, né, a internet para que eu consiga acessar de maneira remota esse inversor, que acompanha a geração, que faz gestão com a concessionária, ó, o quilowatt, o crédito sumiu, então tem que pressionar a concessionária. Então, nós temos um time específico e nós temos um time de manutenção, tá? Faz a lavagem das placas, faz as inspeções, testes, né? E até, por exemplo, se você quiser aí uma reposição de inversor. E para isso, a gente desenhou planos, tá? Então, para os nossos clientes, nós temos desde o plano básico, que de fato a gente fala é o básico mesmo, que é a segurança patrimonial e a internet e essa limpeza de mar, até aí o plano diamante, tá? Que é onde tem toda a parte de lavagem, apoio junto à concessionária, né? Toda a parte de seguro, a equipe de manutenção corretiva e no diamante a gente tem um inversor reserva para a sua usina. Então, se por algum motivo o inversor queima, nós sabemos aí que tem um tempo aí né, isso está na lei, né? 3 meses para a troca desse inversor. Apesar que a gente tem um relacionamento muito bom com o nosso distribuidor, né? Que fazemos a importação junto com ele, que é a Renac, mas a gente sabe disso. Então, a gente tem nesse plano esse inversor reserva, tá? Então, queimou, 72 horas eu reponho ele. Caso eu não consiga repor, eu pago o quilowatt com desastre para o investidor, tá? Então, são mecanismos que a gente distribuiu. Lógico que cada um tem um preço, né, para que o investidor possa determinar, né, qual o cuidado que ele queira da sua usina, tá? E aí, quando a gente fala um pouquinho sobre esse tipo de investimento comparado, né, a outros investimentos, a gente vê aí que esse investimento ele está na casa aí de, né, 25% a 27% aí ao ano, tá? Eu peguei um gráfico aí dos últimos anos, de alguns indicadores econômicos, né? Tal como aí o GPM, né? Que é um indicador que a gente gosta de trabalhar muito e comparar muito, comparando com energia. Então,
é um valor atrativo, né, um valor significativo, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em comparar esse produto em alguém que compra um imóvel para alugar, aí é mais gritante, né? A gente aqui, esse gráfico mostra um pouquinho o histórico, né, da rentabilidade do aluguel, né? Então, mostrando aí que dá, né, em março de 24, chegou ao patamar de 5,82, então, ao ano, tá? Então, esse investimento. Como a gente falou, o nosso aí está na casa aí de 25%, 23% ao ano, tá? E aí, eu gosto sempre de comparar, né? Por exemplo, alguém que compra um imóvel para alugar, compra um apartamento, por exemplo, para alugar, no valor de 330 mil, versus alguém que compra uma usina para se investir esse valor nessa, né, essa usina mais esse lote, tá? Então, pegando, comparando os dois, eu não só tenho uma receita maior, né, onde no primeiro ano aí a usina vai entregar quase 60 mil de dividendos, ou seja, de receita acumulada nesses meses para o investidor, enquanto o imóvel entrega, né, 20 mil, mas no final aí de 10 anos eu tenho um acréscimo maior em cima da energia, porque a inflação energética, ela é historicamente sempre maior que a inflação comum, então tem a discrepância, né? Eu fiz uma comparação aqui em 10 anos, né? Basicamente, a usina vai entregar aí 475 mil reais de diferença nesse ganho, tá? Então, assim, é um valor bem significativo, comparando de maneira bem simples aqui, esses dois motes, né? E fazendo um comparativo. Sem contar, eu sempre falo sobre isso, por algum motivo, você compra um apartamento, uma casa, você não consegue alugar ela, você perdeu aquele capital naquele mês, né? Como eu falei lá no começo, uma usina solar, quando eu compro uma usina, e se por algum motivo eu não consigo locar, aqueles créditos ficam armazenados, tá? A primeira usina que a gente fez, por exemplo, foi em São Simão, a gente não tinha na ponta quem consumisse essa energia. Nós acumulamos na casa de 200 mil quilowatt-hora, né, no período. Só que na época, né, o quilowatt, ele estava valendo a casa de 60 centavos. Quando a gente conseguiu repassar esse quilowatt para frente, né, e teoricamente vender esse quilowatt, né, nós conseguimos, né, na época, nós fizemos a alocação e esse quilowatt já estava 85 centavos, ou seja, por mais que aquele capital, aquele crédito ficou parado, eu não recebi aquele capital, eu consegui na frente, né, receber ele em um valor atualizado, que foi o valor que a energia estava, tá? Então, o comparativo aí que a gente sempre faz, tá? Esse produto é um produto totalmente coerente com a parte de ICG, né? Toda essa parte ambiental, né? Existe um apelo ambiental muito forte em cima desse tipo de produto, é um produto que gera energia limpa, né? Se a gente pegar aí, né, uma placa, ela equivale aí ao não desmatamento, né? Comparado, por exemplo, a uma térmica de 80 árvores por ano, né? E se a gente pega aí os 17 compromissos da ONU em cima desse tipo de investimento, né, ele se enquadra em 8 dos compromissos, tá? Então, é um produto rentável, é um produto que ele tem total sinergia com o momento que a gente está no mundo, né? E sem contar, assim, nós estamos trabalhando em paralelo com a questão do crédito carbono, né? E a gente já fez algumas contas aqui que, basicamente, esse tipo de usina, né? E a gente, né, a gente está um grupo de trabalho focado em fazer um inventário dessas usinas para que ela receba também crédito de carbono, né? E eu sempre comparo aqui o valor de hoje, aqui, sendo bem conservador, é como se a pessoa recebesse aí 5 mil reais por mês, né? E a venda do crédito de carbono vai dar aí para ele um 13º, ou seja, ele vai receber 5 mil reais pelo crédito de carbono, pela geração limpa. Então, a gente já tem um grupo trabalhando, focado muito nessa parte de crédito de carbono, para que na ponta o investidor também consiga ter essa rentabilidade no bolso dele, tá? Então, só para trazer um pouco desse entendimento. Gustavo, como é que funciona? Tá aqui os números, o tipo de usina que a gente trabalha, que são usinas de investimento, que a gente chama de porteira fechada, tá? Então, aqui eu tenho uma usina que gera 9.400 kWh mês, tá? É uma usina que tem um inversor de 50K, 120 módulos de 610 watts. Essa usina, ela sai um valor de 195 mil.
E nós temos um terreno urbano, onde eu coloco ali alambrado, brita, portão, padrão, ou seja, com toda a infraestrutura, mais ou menos 600 metros quadrados, a gente tem aí o terreno com toda a infraestrutura de 140 mil, trazendo 330 mil. Aqui embaixo a gente tem o valor recebido, tá? Então ela gera 9.400, o Lovat aqui em Goiás é de 0,97. A gente já colocou aqui o fio B, né, que é decorrente aí a Lei 14.300, que foi startada em 2023, foi conhecido como a Lei da Taxação, a gente já deduz esse valor, então a pessoa vai receber na casa de R$ 5.147 por mês no primeiro ano, tá? Dando, em cima do investimento, 1,5% ao mês, né? Eu acho que isso vai aumentando no decorrer dos anos, né? A gente aqui foi bem conservador no aumento da energia. Então, essa pessoa tem o valor devolvido em 5 anos, né? Tem aí o valor presente líquido, ou seja, em 25 anos, que é a vida útil da usina, ele vai ter como retorno 617 mil, e vai ter uma tira aqui de 23% ao ano, tá? Um retorno, uma taxa de retorno de 23% ao ano, tá? Nós temos uma parceria muito forte com a Prime Service aqui em Goiânia. É uma empresa que, na ponta, ela tem os condomínios, ela faz essa gestão dos condomínios na ponta, como se fosse uma imobiliária, tá? Então, toda essa parte, é uma empresa de 10 anos de mercado, sólida, né? E ela faz essa parte de gestão dos créditos, né? Então, a parceria, tá aí o Instagram deles aí, a parceria que a gente tem muito forte com a Prime, e a gente consegue trazer isso na ponta, né, assim, essa necessidade de condomínios na ponta precisando, tá? O que acontece? No ano passado, como eu trouxe, né, nós fomos 2 vezes aos Estados Unidos e a gente levou usinas prontas para eles, né? Até porque é um mercado novo, a pessoa muitas vezes tem insegurança, a gente levou isso, né? Esse ano, nós estamos aí, nesse mês de abril, nós fabricamos algumas usinas, estamos trazendo elas para o mercado prontas, onde nós, né, vamos falar assim, apresentamos isso no evento da semana passada, e já tem várias dessas usinas em negociação, e eu quero trazer para vocês um pouco dessas usinas prontas, né? Aqui eu estou falando de usinas que já estão funcionando, né? Nós temos duas, que estão no município de Planura Verde, né? Que é em São Luís de Montes Belos, que ela tem o valor de 400 mil. Essas duas, elas estão GD1. O que significa isso, Gustavo? GD1, ela não tem aquela fio B, ela não tem aquela dedução do fio B, ela foi montada antes, né? Ela foi homologada antes da entrada da lei, tá? Essas usinas, elas não somente já estão prontas, estão homologadas, mas como também elas estão conectadas a condomínio. Inclusive, está aqui o nome dos condomínios, né? São 2 condomínios grandes aqui em Goiânia, Fogo Bueno e o Kingdom. Então, essas usinas aqui, se a pessoa compra e adquire ela, né? No próximo mês ele já está recebendo dividendo, né? O que ela está dando? Ela está dando na casa aí de 6.275 por mês, né? O retorno dela já é bem mais rápido, de 4 anos, né? Comparado já ao valor de 400 mil, ela tem um valor presente líquido de 1.575.000, ela tem uma TIR de 28, ela é maior, por quê? Por ser GDU, né? Então, não tem a dedução do fio B, né? É uma usina que já está operando, a pessoa não vai precisar aguardar para receber ali, tá? Então, essas duas aqui têm sido a menininha dos olhos aqui, né? Que a gente tem aqui trabalhado, né? Já tem algumas negociações, o Ivan está na frente disso aí, mas eu estou apresentando para vocês, caso alguém tenha interesse, né? A gente já conectar essas usinas, tá? Nós temos outras 10 usinas que estão nesses municípios aqui, São Francisco, Novo Brasil e Flândia. Ela é um valor mais em conta, 325 mil. Elas já estão prontas, montadas e homologadas, mas elas ainda não estão conectadas a um condomínio. Então, a previsão de recebimento do investidor é por volta aí do, né, 30/7, que ele vai receber esse dividendo. Ela é GD2, tá? Então, ela tem a questão do fio B, ele vai ter um recebível aí de 5.147 por mês, tá? Nessa usina, um retorno aí de 5 anos também, tá? E a gente tem aí 9, está em processo de fabricação, né, nos loteamentos de Adelândia, Déia e Porá. O valor dela é 310 mil, que a gente está trazendo para o mercado. Ela tem uma previsão já de recebimento no mês de setembro, tá? Ela vai entregar os mesmos 5.147, mas com um tempo maior, tá? Então, aqui, a gente fez questão de trazer aqui 21 usinas, tá? Como a gente faz nos Estados Unidos, a gente tem público aqui no Brasil que tem solicitado para a gente, e aí
Nós estamos fazendo várias rodadas de negócio mostrando essas usinas, tá? Então, tem a programação grande, extensa, né? Mostrando esse modelo de negócio, né? Trazendo aí, nesse caso aqui, até pelo valor ser menor, ela está dando aqui na casa de 1,7, porque tem que esperar um tempo maior para ela finalizar, tá? Todas elas já estão com alambrado, já estão na parte de estruturação das estruturas metálicas, colocando já a questão de placas inversoras, tá? Então, estou em processo final de montagem, a homologação também em paralelo correndo, para que a gente consiga entregar aí até o mês de setembro, tá? Então, basicamente, é isso, né? Assim, essa é o escopo que a gente está trazendo. Falei que eu ia ser breve, né? Está próximo aí do feriador, mas eu queria deixar aberto agora para algum tipo de pergunta, né? Para algum questionamento, né? Eu não sei se o Ivan e o Léo tá aí, se quiserem, vamos falar assim, complementar alguma coisa que eu deixei de falar, tá? Queria, Léo tem alguma coisa para falar, o Ivan também está aberto também, mas tentei ser bem breve aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quer abrir o microfone e falar, ou quer escrever no chat aqui também, o chat está aberto, tá? Não, Gustavo, deixou bem claro, né? Os custos das usinas e as usinas elas já estão prontas para serem entregues. Essas duas usinas da Planura, elas já estão alugadas já tem um tempo, acredito que já uns 3 ou 4 meses desses dois condomínios grandes em Goiânia. Agora de fato, se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui para responder. Boa noite a todos, né? Aqueles que estão presentes aí, que buscam uma opção de investimento com alta rentabilidade, essas oportunidades que nós estamos trazendo hoje, essas duas usinas muito bem apresentadas, que são GD1, né, ou então que estão isentas da taxação, são uma oportunidade ímpar. E para entender melhor, nós estamos aqui à disposição para atender as pessoas que quiserem esclarecer dúvidas, quiserem passar o contato, a gente entra em contato também. Para quem está buscando essa oportunidade, esse é o momento. Pessoal, é isso. Tá aí o contato, tá? Esse contato aí, se tiver qualquer tipo de dúvida, né, na apresentação, pode entrar em contato com a gente. Tá aí também o endereço, nosso escritório. Leonardo, tem alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Tá ok? Pode ficar Boa à noite. vontade. Boa noite. Tá. Prazer em conhecer. Prazer também, Leonardo. Eu sou amigo do Marcos. Conhece ele? Marcão? Conheço, Marcão, conheço. Joia. Então, eu tenho uma pequena usina, ela gera em torno de 1.200, sabe? Isso que você falou aí faz todo Ok? sentido. Eu tenho alguns imóveis de aluguel e fiz uma comparação com o último que eu comprei. E, assim, eu comprei imóvel muito barato, paguei R$ 70.000 para ter R$ 700 de aluguel. E montei uma usina que eu fiz no final de 2023, eu estou no GD1, e Legal. na época eu paguei caro, eu acho que foi em virtude, assim, da pressa para fazer, para entrar, enquadrar no GD1, paguei R$ 40.000 e ela me gera R$ 1.200. Então, olha a comparação, né? Um imóvel de Sim. 70 para gerar R$ 700 e um investimento em usina de 40 para gerar R$ 1.200. Então, sem dúvida nenhuma, é um excelente investimento. Agora, eu sempre tive vontade, por exemplo, no meu caso, eu tenho 22 imóveis de aluguel. Então, o que eu pensei? Às vezes, as pessoas podem ter dificuldade de vender energia, né? Eu acho que pode ser assim, um calcanhar aí, eu não sei se é. Eu não tenho experiência nenhuma, a não ser essa pessoal minha bem pequena. Aí, o que eu penso? Assim, eu estou agora colocando meu lado bem particular, né? Legal. Em, eu penso assim, é um passinho por vez, sabe? Eu gosto de dar um passinho e ir entendendo do processo, né?
Então, o que que eu gostaria inicialmente? Como os imóveis são meus, eu posso alugá-los condicionado a que a energia seja fornecida por mim, entendeu? Sim, sim. E aí, só que hoje, por exemplo, a usina que eu tenho, ela gera 1.200. Eu coloquei 3 unidades consumidoras nela. Aonde está instalado, que é no telhado, que é do imóvel meu, que eu dei para minha mãe morar, que lá ela consome pouquinho, 100, 100 e pouco, é muito pouco. Coloquei minha empresa que consome uns 600 quilowatts e a minha casa que consome uns 500. Então eu Ok. consegui zerar, né? Aí eu fico pensando, tá, mas sabe qual que é a minha dificuldade? Eu já fui até lá na Equatorial para ver se tinha um jeito melhor de gerir isso. Hoje, pelo que eu percebi, eu só consigo administrar isso por percentual, né? Eu tenho que colocar tanto por cento aqui eu pus 35% na minha casa, 45% na minha empresa. Aí Exatamente. eu fico pensando, então tá, vamos supor que a gente amplie essa rede, nessa usina, e eu vou fornecer para todos os meus inquilinos. Aí é isso mesmo, eu teria que colocar um inquilino com 10%, o outro com. É dessa forma que gere? E dessa forma, Leonardo. Boa pergunta, né? Tem duas questões aqui importantes, né? A gente tem um dos clientes nossos que fez uma usina dessa, ele tem várias kitnets, e ele faz justamente o que você está falando, ele já faz a alocação com a energia. A maneira como a gente tem para trabalhar isso é rateio por percentual. Então, de fato, se ela gera 10.000 quilowatts, eu tenho 10 imóveis, eu vou fazer um rateio de acordo com o consumo de cada um deles, tá? E a pessoa normalmente paga um deságio. Quando eu trago na apresentação aqui esse retorno aqui, cadê aqui? Quando eu trago, por exemplo, esse retorno aqui, eu estou trazendo de 1,6, eu estou considerando no valor da energia de 0,97, eu estou considerando um deságio de 30%, que é o que a Prime traz para a gente. Como é que a Prime trabalha? Ela dá desconto na conta de 20%, ela fica 10% para administrar essa questão, tá? Quando você faz essa jogada de amarrar na ponta, você tem um poder de ter uma lucratividade maior. Então, você pode, ao invés de cobrar da 20%, você pode cobrar 15%. Então, você pode ficar com 15%. Ou seja, esse valor de 5 mil aqui, ele vai subir para casa aí de 6 a 7 mil reais, entende? Então, é possível, fazendo dessa maneira como você está colocando, a sua lucratividade aumenta. Lógico, a cobrança também vai ser sua, mas todo dia você já tem que receber o aluguel, né? Então você já vai receber a energia também. Então, assim, é possível, mas todo o processo é feito por rateio, entendeu? Mas é uma excelente ideia, por exemplo, você tem 10 imóveis, todos eles estão bem locados, você vai colocando, vou fazer uma usina, ou eu faço uma usina no local, uma terra, ou uma usina dessa nossa aqui nos nossos terrenos que a gente tem, ou muitas vezes você faz no telhado da sua própria usina e faz esse rateio, né, de maneira que você vai ter o recebimento do aluguel e da energia, entendeu? É isso. E assim, e o que a gente pode fazer, Leonardo, só uma outra questão, é que essa usina sua, eu consigo avaliar ela e ver se eu consigo ampliar ela, e eu posso também, a gente está trabalhando algo muito interessante, que é o retrofit. Que é o retrofit? Eu posso pegar essa usina sua, que é antiga, e colocar uma usina nova no lugar dela. E aí, por que eu estou falando usina nova? Porque eu coloco um investidor há 3 anos atrás, ele tinha um overload, ou seja, uma capacidade de suportar a placa na casa de 30%. Hoje nós já trabalhamos com overload aí na casa de 70%, né? 50%, 70%. Ou seja, eu posso usar o mesmo espaço, a mesma área, e conseguir maior eficiência, né? A placa, na sua época, com certeza, era uma placa de 450 watts. Hoje a gente trabalha com placa de 610, basicamente o mesmo tamanho. Então, a gente consegue também dar esse suporte, né, junto com aquela empresa que eu mostrei no começo, assiste e fazer esse retrofit. Pegar a antiga, eu compro essa antiga sua e te entrego uma usina nova. Então, tem essas possibilidades de a gente fazer aqui, tá? Mas aí, nesse caso, eu perco o GD1. Aí nós temos que avaliar como fazer isso de maneira, né, correta. Aí eu tenho que fazer uma avaliação bem no detalhe para a gente verificar, eu tenho que te apresentar alguns modelos, fazer algumas consultas, mas isso é tranquilo e a gente alinha isso aí, tá? Tá. O que eu vou fazer é o seguinte, como eu te disse, eu tenho 22 unidades consumidoras e elas estão todas no meu nome, os inquilinos não mudam, sabe? Ok? Então,
o que eu pretendo? Então, se eu entro lá no site lá da Equatorial, aparecem todas lá, e eu quero consultar a média, né, para que eu consiga mensurar qual que seria o consumo de cada um. Eu acho que o primeiro passo seria esse, não é? Para eu saber, como eu te disse, um passinho por vez, né? Exatamente. Então, assim, num primeiro passo, eu queria vender energia para os meus inquilinos. Aí, um segundo passo quem sabe, né, virar um grande provedor de energia. Eu tenho área aqui, espaço para mim, particularmente, não é problema. Além dos imóveis, né, eu tenho todos os telhados, eu tenho um estacionamento ali no centro de 300, um galpão, então tá todo Legal. isso. E eu tenho 10 mil metros quadrados aqui atrás do Ceasa, a 1.200 metros do Ceasa. Eu estou divisa de ser com a Aldeia do Vale, sabe? Legal. Entendi. Então, assim, até fica, eu estou comentando sobre isso, que que lá está ocioso, entendeu? Pode ser que seja Entendi. oportunidade para uma parceria, para alguma coisa. Então, eu quero no futuro próximo agora, assim, sentar com você pessoalmente, né, para a gente Sim. fazer um planejamento. Léo, olha, vamos começar dessa forma, vamos montar uma segunda usina, deixa essa sua daqui, isso, para você não perder. E eu não vejo por que, às vezes, eu desfazer dela, sendo que ela está no GD1 e cumprindo um papel. Aí eu penso que, às vezes, eu poderia, a placa lá é de 500 watts, e Growth, sei lá como é que é, negócio. É isso. E as placas são de marca JA, é isso mesmo? Se não me engano? JA, sim, conheço. Leonardo, vou fazer o seguinte, assim, depois passar o meu contato aqui, eu vou colocar nas mensagens aqui, me adiciona aí para a gente estar falando, a gente reunir essa semana ou semana que vem, seria bom você dar uma ida lá no escritório, e aí a gente dá todo esse suporte, tanto o suporte, fazer a avaliação do tamanho da usina que precisa, qual tipo de rateio, e fazer a avaliação também, que aí é o pós, né, qual tipo de contrato você vai ter que amarrar na ponta, então esse suporte jurídico também, para você pós-usina montada, para fazer isso de maneira correta dentro da lei, a gente vai te dar tranquilamente, a gente consegue fazer todo esse estudo, basta você trazer as contas, né? E como já está tudo no seu nome, é mais fácil ainda, porque aí é rateio, e a gente consegue fazer toda essa operação sem problema nenhum, tá? Boa noite aí, boa noite a todos, Gustavo, Leozinho. Boa noite. Fala, Léo, meu irmão, grande Léo. Esse Leonardo aqui é o irmãozinho meu, viu, Léo? Léo, né? Tem dois Leonardo aqui, viu, Léo? Aí o Leonardo, né, nosso patrão, e o Gustavo aí, viu, seu xará. Gente boa demais. Não que a gente tinha conversado, Léo, sobre isso, né? Então, eu queria, né, ainda bem que você participou com eles, um pessoal muito responsável, um pessoal muito honesto, aberto, né? Então, cara, são uns irmãos meus aí. O Leonardo eu conhecia há muitos anos ainda da casa, quando eu vim para cá. Então, assim, rapaz, uma história muito boa, né? Deus faz algumas coisas que a gente não entende, mas é tudo perfeito. Então, quando a gente tinha conversado até de energia, você tinha me feito aquelas perguntas, falei, cara, eu não sei te responder todas, mas com certeza agora com essa live, né, abriu aí esse precedente para você ter uma amizade com o Léo, com o Gustavo, e poder esclarecer e fazer uma parceria bacana, viu, Léo? Independente de financeiro, acho negócio, e para que todos cresçam, sabe? Acho uma oportunidade bem bacana, viu? Tá joia, vamos ver. Marco, depois eu vou te ligar amanhã para a gente tentar marcar essa semana aí, eu ir no escritório com vocês, tá? Pois é, eu tinha feito o convite, né? Para você não deu pela correria, né? Para você ir lá, né? Eu entendo sua correria. Agora veio olhar na sua agenda para a gente falar com o Gustavo, que é sempre bem aberto, o Léo, né? Então, assim, é um pessoal bacana, viu, Léozinho? Muito bacana mesmo. Não, tá, eu tava com um problema pessoal de final de divórcio. Dizem que divórcio é igual césio, né? Igual radiação. Passa o tempo, você não vê, mas tá te comendo as pernas. Então, aí eu meio que tive uma solução ontem, e agora por isso que eu tô dando conta de até começar a pensar em outras coisas. Então, beleza, vamos marcar. Leonardo. Certo. Vamos marcar um café lá, tô te esperando lá, viu? Combinado. Obrigado. Bacana, então. Valeu, Léo. A gente se fala, tá? Parabéns aí pela live. Muito bem apresentado. Obrigado, viu? Valeu, Léo. Obrigado, gente. Obrigadão, vocês.
Pessoal, tem mais alguma dúvida? Eu tenho aí mais 5 minutinhos. Alguém que queira colocar? Se não, está aí o nosso contato, né? Se quiser escrever ou perguntar, eu coloquei aqui nas mensagens aí o meu telefone. Espero também que seja, né, todos aí. Você pode entrar em contato depois. Tem algo aí que pode marcar uma visita depois. Estamos abertos e disponíveis aí a falar desse assunto, tá? Mais alguém? O pessoal da Lucas aí, Daniel, se tiver alguma questão, né? Do jeito aqui, não, né? Então, ou entender tudo ou não entender nada, tô brincando. Mas que bom. Quero agradecer vocês aqui, tá? Pelo tempo, véspera de feriado aqui, tá aí com a gente aí nesse tempo aí. Quero agradecer a todos pela participação. Qualquer coisa, estamos à disposição. Entre em contato com a gente está aqui para servir vocês. Um abraço aí e um bom feriado a todos aí, tá bom? Pessoal, boa noite, um abraço e nós estamos à disposição. Um bom feriado.